Estamos de volta, hein? Estamos de volta aqui com o Granada Cash. Hoje não vai ter bordão, porque o clima já vai ser bélico o suficiente, não precisa jogar granada, nem metralhadora, nem nada do tipo. Hoje vai ser um programa quente. E para começar o programa, que vai ser uma tendência para os próximos episódios, Douglinha, não vou nem te apresentar. Já fala aí pra gente uma verdade difícil de engolir. A minha verdade difícil de engolir do mundo esportivo é que o senhor idolatrado Bill Belichick é a criatura e Thomas Eduardo é o criador. Boa. Gostei. Não que eu concorde, mas eu gostei da ousadia. É Bom, pra começar com a voadora no lustre, né? é claro. E a minha já vai atingir diretamente o senhor. E lá vem. Verdade difícil de engolir para a gurizada que começou a acompanhar a NFL em 2015. A NFC East é a maior divisão da NFL. Até porque a NFL tem só 50 anos. Vambora. Só dá-lhe. É a maior da era moderna, isso eu concordo. É a maior da era moderna da NFL. Tá vendo? Eu já tô te conquistando, cara. Daqui Não, mais uns 5 anos tu vai admitir isso, pô. Não tem jeito. daqui mais 5 anos os Packers vão ter mais 2 Super Bowl, então não sei, não vou estar preocupado com a divisão. Bom, galera, vamos começar aqui. Dar sequência. Dar sequência aos nossos episódios. E hoje nós vamos ter dois times que começam com a mesma letra e terminam com a mesma letra. Rivais? Não sei, talvez só eles possam dizer. Rio Scorpions e San Luis Skulls. Skulls e Scorpions. E aí, Douglinha? Dois caras que, assim como os dois de ontem, entraram na liga no mesmo ano, né? E eu acho que um grande momento marcante desses dois times é um momento que mudou a liga, né? Que foi a primeira troca do Wendler na liga. Foi Não, com. não, 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 Tá, não, não não, falo, não, não não, falo, não tá? Não vou fala falar. agora. Não Ah, fala então. agora. Então vou guardar. Mas é um momento extremamente marcante que alterou um curso da liga. E a gente vai falar só uma errata para começar já bem o podcast de hoje. É que ontem a gente citou o Seone tendo passado pelo Blind Rafts, né? Na verdade, o Seone passou pelos Scorpions. Então, tudo que a gente xingou o Seone ontem, vocês encaixem no podcast de hoje. Ô Douglas, depois você dá uma passadinha no RH, tá? Que a gente Tá conversa. na. Tomar outro gancho, puta merda. Na verdade, eu não tenho participado dos podcasts porque eu tô na geladeira, isso ninguém sabe, né? Bom, vamos lá. Vamos começar pelo Scorpions? Traça Vamos. pra nós aí a linha do tempo do Scorpions. Vamos começar pelos Scorpions, que assim o Wilde fica mais tempo no podcast. Exato. Da última vez ele não aguentou nem 3 minutinhos, né, cara? 3 minutinhos e já tava sangrando 1 hora. Não tinha, Coitada da mulher dele. não tinha nem colocado a cabecinha ainda e tava gritando. Então vamos começar pelos Scorpions pra dar um tempinho aí pro meninão, né? Acostumar, se acomodar. Acostumar, digerir melhor. Isso aí, vai lá. Nosso querido Rio Scorpions foi originalmente draftado sob o nome de São Gonçalo Pitbulls. Talvez o time com o dono mais temido da história da Liga Fogo, não por ser um bom GM, mas por ter envolvimento com o tráfico de drogas, que foi o nosso querido Matheus Albano, que geriu esse time aí por praticamente 3 anos, saiu na metade do terceiro ano, o segundo ano da era Fireball. Matheus foi o cara que chegou na primeira final da história da Liga Fogo, enfrentou o Mocelin. Curiosamente, esses dois times são os dois times que chegaram na final da primeira liga. Então, o Matheus saiu. Logo que o Matheus saiu, quem assumiu o time dele foi o nosso saudosíssimo primeiro campeão, Rafael Mocelin,
que ficou aí um mês, não deu conta, a gente teve que tirar ele porque ele simplesmente não respondia ninguém no WhatsApp. Fica atento, JP. E aí saiu o Mocelin sem fazer trade nenhuma, sem arrumar nada no time. Entrou o Seone, fez todo o handcuff de Miami. Peraí, Sai... peraí, peraí. O Pode falar. Mocelin era dos Skulls, cara. Sim, o Mocelin draftou os Skulls. Beleza? Isso. Isso eu vou chegar lá. Mas tu lembra que o Mocelin teve uma segunda passagem na liga? Lembro, foi nesse time? Foi nos Scorpions. Tá. Não lembrava. Aí, Não aí lembrava quando tinha sido. a gente botou o Seone fez aquela quantidade imensa de cagadas. E aí sai Seone, entra nosso querido menino Wendler, draftado da Liga Água, promovido da Liga Água para a Liga Fogo. E foi um dos poucos jogadores a jogar em duas ligas desse conglomerado, né? O Wendler chegou na Liga Fogo em 2021. 2021 já foi a temporada completa dele. Se eu não me engano, ele chegou na metade de 2020. E de lá pra cá, todos os erros e o motivo desse time ser a merda que é hoje está todo na mão do nosso menino Wendler. É isso aí. Ele entra para um grupo seleto aí, né? Que participaram de mais de uma liga aí, das ligas elementais. Que esse grupo seleto tem Raoni, Seone, Pedro Luiz e Wendler. E o Eliezer. E o Eliezer. Olha que grupo seleto que a gente tem. Mas o Wendler, de fato, ele foi o único até então que foi promovido, né? Podemos dizer que ele É, foi promovido. ele é o único que saiu das ligas dos juniores para jogar com os profissionais. Ele subiu da Série B para a Série A. E tá aí com a gente até hoje. Começando falando aí sobre o Matheus Albano, foi o primeiro time que ele montou. Eu e o Matheus, a gente começou numa amizade, mas é aquela amizade do o inimigo do meu inimigo é meu amigo, tá ligado? Tinha uma treta muito forte entre Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, exato. Exceto o Doug, que o Doug não é distrito, vocês sabem, mas era Mocelin e João de um lado, versus eu e o Albano do outro. E eu acho que foi a época mais das trevas, podemos dizer assim, da liga, em que xingamentos não tinham limites. Cara, é um período obscuro dessa liga, tá? Se vocês acham que hoje em dia tem xingamento pesado, vocês não aguentariam o primeiro ano da Liga Fogo, tá? Porque o primeiro ano dessa liga, meus parceiros, o João era ativo, pra vocês terem uma ideia. Irmão, era briga o dia inteiro, 24 horas, e os xingamentos eram só os piores possíveis. Piores do que vocês têm hoje na nossa liga. E calhou que a final daquele primeiro ano de liga, né, ainda não era o Fireball, eram só com jogadores de ataque, foi justamente Albano versus Mocelin. A gente já vai chegar lá e que o Mocelin se sagrou campeão. Depois de passar a mão no Pedro Jet sem dar um ai, sem se arrepender um pouquinho. Exato. E aí depois o Mocelin, a gente vai passar pela primeira passagem dele que tem a ver com os Skulls. Mas na segunda passagem, o Albano saiu, a gente estava procurando um cara de confiança para colocar nesse time, até porque era um time bom. Era um time. Era um time competente ali, entraria num top 4 se a liga fosse em 2018, tranquilamente. Tanto que fez a final. A gente queria um cara competente, não um cara que entrasse, desmanchasse o time e foda-se. Então a Era um gente. time com bom ataque, né? O ataque deles era meio Era bom, absurdo. E aí a gente entrou em contato com o João, que é a noiva do Mocelin. Falou, João, fala pro Mocelin entrar aí no lugar do coisa se ele tiver disponível, obviamente. Ele entrou, só que o cara era mais gosto do que o Thiago é hoje. Então, mano, antes de começar a temporada, a gente já falou, irmão, não vai dar. Se for essa Palhaçada. morosidade
durante a temporada toda, não vai dar, desculpa, vamos colocar outro. Colocamos o Seone, que já xingamos bastante no último podcast. E aí veio o Wendler, que foi uma indicação do Pedro, que já jogava uma liga... Eu nem sabia, pra você ter noção, o Wendler fazia parte da Liga Água e eu nem sabia que ele existia. Foi uma, foi uma indicação do Pedro, que eles já jogavam a liga de NBA juntos, e parece que o Wendler era um cara firmeza lá e tal. E aí eu confiei na palavra do Pedro e coloquei o Wendler. Depois aconteceu um negócio chato que a gente vai citar mais pra frente. Douglas, por favor, números dos Scorpions pra gente. Reza a lenda que no Fantasy de NBA o Wendler é bom, né? Vamos lá. Vocês possivelmente vão ouvir minha cachorra gritar, mas é porque tem vizinho passando no corredor do prédio aqui, tá? Então, se vocês não gostarem de cachorro latindo, pau no seu cu. Vamos lá. A pior temporada da vida dos Scorpions foi ainda sobre a posse do seu criador original, que foi na mão do Matheus Albano em 2019, com apenas 4 vitórias e 10 derrotas, tá? Nesse ano o time conseguiu proezas de pagar um first round no Ngakoue e esse tipo de jogo, de trades bem feitas, né, para montar uma defesa absurda que não levou o time a lugar nenhum. Já o melhor recorde veio no primeiro ano. Eu acho que eu acredito que tenha sido o primeiro ano completo do Wendler no comando desse time, ou já foi o segundo. Eu tenho um lapso de memória no ano de 2020, onde o Wendler levou esse time a 9 vitórias e 6 derrotas, culminando num quinto lugar, onde eles passearam em cima dos Skulls nessa temporada. Foi o ano que a paternidade dos Scorpions sobre os Skulls começou a surgir. Foi também em 2021 que esse time teve a sua melhor pontuação geral, 2.723 pontos. E foi também o ano que o time mais levou pontos. Foi no ano de 2021. 2.774. Ou seja, para você que reclama que seu time toma mais pontos do que faz, o Wendler conseguiu ser quinto fazendo isso, tá? Em 2021, melhor ano dos Scorpions. Já para escolher o pior ano é um pouco difícil, porque o pior recorde é de 2019. A pior pontuação a favor é de 2020, 2.147 pontos. O ano que tomou mais pontos foi 2021 e a pior colocação foi 2022, que foi um 10º lugar. Em 2019, mesmo tendo um recorde pior que em 2022, o time foi 9º e não 10º. Então aí, Wentz, tu pode escolher qualquer um dos teus 2 piores anos aí para tu escolher como pior ano do teu time. Ai, ai. Vamos para a linha temporal já dos Skulls. Os Skulls, originalmente draftados por Rafael Mocelin, vulgo primeiro campeão da Liga Fogo e único campeão invicto até hoje, numa era onde não existia defesa nessa liga e não existia defesa para essa liga também. Os Skulls tiveram 3 GMs logo após ali o ano de 2018. O Rafael Mocelin saiu já em 2019 por atritos e por a gente acreditar que ele não ia mais dar tanto foco para a liga por não ter conseguido draftar defesa. Nesse ano entrou o nosso querido senhor Rabicó, o Renilson. Nossa, eu quase chamei o maluco de nhonho. Que também serve, tá? Que também serve. O Renilson, com o nome do time de Rush SX, foi terceiro na temporada regular e terceiro na geral. Se classificou para Avatar, mas não jogou Avatar porque ele saiu no ano seguinte e assumiu a partir de 2020 o nosso querido Ilderlan Coutinho, que curiosa. Eu posso dar o fato curioso ou tu quer guardar para depois? Eu Porque guardo para depois, aí eu abro para você falar beleza. uma curiosidade engraçada sobre o Coutinho. Perfeito. E aí o Wilde assumiu os Skulls de 2020 para cá, e aí o time foi se tornando isso que nós conhecemos hoje. Essa maravilha. A famosa piada, né, galera? Essa é a verdade. Pior de tudo Bom, é que o Wilde,
assim, ó, agora defendendo, tá? O Wilde é bom. Só que na Liga Fogo eu acho que ele encontrou uns caras que são pior que ele pra fazer trade, aí deu ruim. Ah, não, ele não é bom. Não é. Bom, vamos lá. Mocelin. Bom, o Mocelin, como a gente já tinha citado lá antigamente, ele fez parte lá era um dos caras mais ativos em 2018, era a rixa ali, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Acabou ganhando invicto. E tem uma curiosidade sobre o Mocelin, que é graças a ele hoje que a gente não tem veto, tá? Na Liga Fogo. Originalmente a Liga Fogo ela foi pensada para ser uma liga com veto de trade. E aí o que acontece? O Mocelin tinha passado o peru no Holder, que era tipo um Pedro Jets, só que do Eagles. O Mocelin tinha passado o peru no cara. E aí a gente falou, porra, não tem como aprovar essa parada e tal, não sei o quê. Eis que entra o João, defensor de Mocelin. Não, porque essa trade não é um absurdo. Pensa numa trade mais absurda que você já viu na sua vida. Ô meu, a trade foi com o Pedro Perrone, tá? Foi com o Pedro Perrone. Você Foi. tem a trade aí? Eu lembro ela. Eu não lembro um elemento dessa trade, mas ele pegou o Le'Veon Bell em 2018. Ele deu o Ronald Jones e mais um wide receiver, cara, que era recebedor 2 de um time que não tinha quarterback, tá ligado? Mas não foi só o Le'Veon Bell, não. Ele pegou também um outro cara muito foda, que eu não tô É, lembrado agora. pois é, eu lembro que, tipo assim, ele deu 2 jogadores rolha e a defesa do João pra trade é que o Ronald Jones era o melhor corredor em jardas por toque. Só que a questão é que ele tinha 30% das carregadas. Ele perdia carregadas pro Peyton Barber, mano. Pra você ver como o João era putinha de Rafael Mocelin. E aí, enfim, começou uma treta desgraçada no grupo que durou uns 3 dias. Eu falei, mano, quer saber que se foda? Um dos momentos, um dos poucos momentos em que eu tento ser democrático nessa liga, que foi abrir para votação se ia ter veto ou se não ia ter veto. E a maioria votou para não vetar, no caso. Enfim, tinha uma galera ali que nem jogava, votava na primeira coisa que via e tal, não sei o quê. João e Mocelin, basicamente vocês têm que entender que João e Mocelin votaram para não ter veto e outras 3 pessoas foram com eles. Eu, Douglas e Matheus. Matheus Albano votamos para ter veto. E a partir daí a liga passou a ser uma liga que não tem veto. Um dos princípios da liga é que você é livre para fazer a merda que fizer, desde que não prejudique a liga. E, e, cara, e depois disso, ainda teve uma trade que eu falei assim, porra, já que tá liberado estupro, vou estuprar também. Entrei no Pedro Jets e enfiando a tora no Pedro Jets. E aí, quando ocorreu a primeira trade que eu estuprei o Pedro Jets, o primeiro a reclamar no grupo foi, sabe quem? João Rafael. Benfica. Ah, Não, achei que foi o tinha sido o João. Mocelin. O João foi o primeiro a reclamar, falando que não podia passar trade, sendo que ele tinha votado lá em cima, que era pra. Cara, é muita hipocrisia, mas enfim. Vamos pular agora pro. Depois dele foi Renilson, né? Renilson. Isso. Aí o Renilson entrou. Mais um cara que a gente pegou lá no Fantasy BR. A gente chamou o Renilson e tal. Nesse começo a gente não estava muito naquela de ficar preocupado em trazer um cara foda, a gente estava preocupado em trazer um Preencher, né? cara que escalasse. Basicamente era isso. E o Renilson escalava, era um cara. Ele tinha a mentalidade de administrar o time um pouco do JP, não gostava de fazer trade. Se eu não me engano, ele fez 1 ou 2 trades durante a administração dele inteira. Mas ele pegou um time bom nas mãos e ele soube administrar a defesa e foi um cara que chegou aos playoffs ali sem muita dificuldade, assumiu o terceiro lugar. Desistiu no ano seguinte, por isso não jogou a Liga Avatar. E aí Draftou entra o Joe Burrow no primeiro round. draftou o Joe Burrow no primeiro round. E aí entra o glorioso Ilderlan Coutinho, que desde então a torcida dos Skulls só sofre. Uma torcida que era acostumada com glórias, uma torcida que era acostumada com louros, nunca mais viu o cheiro de uma pós-temporada, desde que Ilderlan Coutinho assumiu essa equipe. Aí entrou a 777 e fudeu tudo.
É. Douglas, fatos engraçados. Eu tenho os meus fatos engraçados, mas você já queria falar um antes ali. É que eu ia Então, falar que desde que o Wilde entrou, assumiu esse time não foi mais pra pós, mas tu falou, seu trouxa. tá. Então, beleza. Bom, eu tenho 2 fatos engraçados sobre o Vanderlei Coutinho, porque é difícil escolher um só sobre esse ser humano. Então, um deles pra mim foi a montada de cama na semana 10 da NFL. Um cara que se diz top 5 da Liga Fogo, na semana 10 tinha entregado os pontos falando que não ia pra pós-temporada. Não ia conseguir ir pra pós-temporada. Que o time era ruim. O time era ruim, tá ligado? Mano, isso pra mim foi um dos episódios mais vergonhosos que a Liga já teve. Não tem como argumentar. Aliás, o termo cama, se você tá. Pra galera mais nova aí da Liga, o termo cama foi inventado justamente por conta de Uderlan. A primeira vez que esse termo foi usado, montar cama, foi para Uderlan. É um cara que tem maestria em fazer isso dentro da liga. É montar cama. Ele possivelmente tem uma empresa de colchões e continua até hoje, né, Douglas? O Wilde ele tem esse probleminha que ele reclama do time dele e tal, mas na hora de fazer trade que é assalto, né? Como todo mundo da liga, o problema é que o Wilde quer sempre um pouquinho a mais. E um outro fato, esse o Douglas vai rir, porque a gente racha de rir quando a gente lembra, cara. Mano, esse eu racho o bico. Vamos lá. Ele entrou na liga falando: eu estou acostumado com trash talk. A gente tem uma liga que a gente tira onda até com mudo e surdo. O nome da liga, Soneca. Para começar, o nome da liga é Liga Soneca. Falei, ok, interessante. Bora pra. Já ouviu falar da iniciativa Liga Fogo? Bora entrar. Eis que entra o Uderlan. E numa conversa aleatória, onde ninguém tava tentando atingir ninguém tava tentando xingar ninguém, é isso que eu falo. Ô filha da puta, não é isso não. Meu amigo, filha da puta, manhã não é puta não. Que você Filha não da fale puta é o assim. senhor. Filha da puta é o senhor. Não fale assim de manhã não. Eu exijo respeito por manhã. É uma das poucas coisas que eu me importo. Que não fale de manhã. E não sei o que manhã morreu, que manhã é aquilo, que manhã é aqui. É isso. Depois a gente descobriu que a mãe dele não tinha morrido porra nenhuma. Que tinha morrido era a ama de leite dele. E, mano, um cara que se dizia. Porque realmente, quando ele falou que a mãe dele morreu, eu fiquei meio mal, tá ligado? Eu falei, porra. Porque você não avisou antes, né, ô filho da égua. Mas aí depois a gente descobriu que era a ama de leite dele, beleza, a gente respeita o luto e tal, não sei o quê. Mas um cara que chega e fala, não, porque a gente fazia acontecer nessa liga. E filha da puta, mano. Filha da puta a gente usa pra tudo, basicamente. Eu só me É o refiro ao bom dia Douglas da como liga. filha da... Eu só me refiro ao Douglas como filha da puta. E é um dos caras que é o cara que eu mais amo nessa liga, tá ligado? Então, porra. Né, Douglas? Essa parte aí do Wilde foi foda, porque tipo assim, não, beleza, a gente faz o mudo querer processar todo mundo, o Bruno Surdo, acho que é o moleque. A gente faz O apelido do cara é Bruno Surdo porque ele tem deficiência auditiva. que a gente faz esse cara chorar, não sei o que e tal. Porra, e o de não manda o print da tua conta do banco, pai, no grupo, porque tu sentiu a dor, cara. Outro fato engraçado, esse eu vou deixar você contar, que foi você que lembrou, conta pra galera aí. Cara, eu não lembro o teor da conversa, o teor da treta. Eu sei Eu que foi lembro que pra. era ele contra o Pedro. A treta. Aí foi pra alguma coisa do lado pessoal. E aí acho que o Pedro chamou ele de desocupado. E aí ele pegou e tirou um print da conta bancária dele, que tinha 15 mil. E mandou no grupo. Mano, o Raoni mandou pra ele e disse assim, ó, cara, tu tá louco? O Raoni mandou pra ele, tipo assim, se perdeu? Esse era o cara acostumado com trash talk, tá, galera? Esse era o cara acostumado com trash talk. Que com 3 minutinhos de podcast já sangra horrores.
Bom, agora vamos para o fato engraçado sobre o Rio Scorpions. Você começou a contar aquele negocinho lá, conta pra nós aí. Que tem a ver com o Wilderlan também, né? Que tem a ver com o Wilderlan. Mano, o Wilde, tipo assim, ó, o Wilde, se tu ouviu até aqui, mano, eu te amo muito. Cara, eu acho que nenhum outro membro dessa liga gera tanto engajamento como o Wilderlan, mano. Tu é louco, o maluco é a Virgínia da base lá, maluca. Tudo que o cara faz gera engajamento, mano. Vamos lá. Wilderlan, em suas trades e tudo mais, manda uma proposta para o Wendler aceita. A proposta é um terceiro round do ano seguinte, acho que era de 22, do draft de 22 ou draft de 21, pelo Jordan Hicks. Ah, mas o que tem de errado nisso? Terceiro pelo Jordan Hicks tá justo. Não quando o filho da puta foi líder em tackles na NFL e líder em pontuação e DP, né? Era o melhor linebacker do Fantasy, né? E simplesmente o Wendler acertou um terceiro round, por quê? Porque o Wendler mandou pra ele no privado assim, ó, terceiro round no Jordan Hicks. O Wendler respondeu, ok. E o Di pegou, mandou a proposta no grupo, a gente xingou o Wendler aceitou no app. 24 horas depois, o Pedro manda uma mensagem no grupo assim, ó, o Wendler me falou que o ok dele era de ok, vou pensar, não de ok, aceito a trade. E o Wendler, filha da polícia, não tinha falado nada. O Wendler não falou nada no grupo. Ele aceitou de cabaço a trade e a passada de peru do Wilderlan. É como se você oferecesse uma terceira rodada de 2024 no Olukun e ele aceitasse. Foi basicamente isso. Ele te manda um ok. E daí, 24 horas depois de todo mundo pisotear na cabeça dele, ele vai te mandar assim, ó. Não, na verdade não é isso. O meu ok era que eu ia pensar, não que eu ia aceitar a trade. E aí, cara, isso gerou até treta entre mim e o Pedro. Porque, como eu disse lá no início, foi indicação do Pedro Wendler. E o Pedro bancou muito, muito, muito o Wendler. Não pode pôr, que é um cara firmeza, o cara não vai não sei o quê, pipopó. Não vai avacalhar a liga. Não vai avacalhar. E o Wilderlan, como um grande safado que é, todo cara que entra na liga, o primeiro teste dele é tentar estuprar o cara. O cara entra na liga, não, a gente fala assim, ó, o fulano foi expulso, a gente vai pensar em alguém para colocar. Ele já fica enchendo o nosso saco querendo saber quem que vai colocar. Coloca o cara, 10 segundos depois ele já tá no PV mandando, sei lá, quarta rodada no Jalen Hurts. Esse é o Wilderlan. E aí ele foi no Ender, fez isso, o Ender mandou, pô, ok. E aí, mano, nossa, mas o que eu xinguei o Pedro no PV, puta que pariu. Não, pra começar, eu tava na casa da minha namorada, domingo, de tardezinha. Aí eu almocei, pá, com a família e tal, não sei o quê. Tirei aquele cochilinho da tarde, pá, domingão, depois do almoço, aquele cochilinho, Joguinho tudo do Flamengo. parado. Pô, tudo parado, pá, nem tinha jogo do Flamengo. Tudo parado, pá, não sei o quê. Daqui a pouco eu acordo, olho o celular, 360 mensagens da Liga Fogo. Eu falei, o morro está estranho. Abro o grupo e me deparo com aquilo. E a galera xingando o Ender. Mano, sem brincadeira. Nunca teve um xingamento tão gigantesco, uma união de forças tão grande pra xingar o Ender como foi naquele dia, cara. Pra xingar qualquer membro. E olha que eu Como tô foi nessa naquele liga. dia. Exato. E olha que o Douglas tá nessa liga. E, mano, eu fui no PV do Pedro, eu falei, filha da puta, tu botou um cara arrombado, desgraçado, que não sabe porra nenhuma de fantasy, que não sei o que não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o Pedro chega no grupo depois, pô, o ok do Ender não era ok pra aceitar. Aí pronto, mais uma confusão, mano, e desde então o Ender tomou jeito, né? Pelo menos isso. Por pouco ele não foi tirado com menos de uma semana da liga, e depois disso ele tomou jeito. Foi a primeira vez que a gente botou um asterisco num GM da liga, inclusive. O Wendler A ficou gente. sob observação durante um mês. O asterisco basicamente a próxima vez que você fizer merda, você tá fora. Foi isso que a gente falou pro Ender. O primeiro GM da liga a tomar advertência.
Não é nem cartão amarelo, é cartão laranja. E aí, depois disso, a gente instaurou que a trade mandada no grupo tinha que ter, tipo, um aceno do outro GM. Ele não podia acenar o oposto. Na verdade, uma trade mandada no grupo, ela continua valendo, né? Mas o GM que quiser questionar ela, ele tem até 24 horas para questionar a trade mandada no grupo e com provas, né? Com evidências de que ele realmente não aceitou aquilo ali. Enfim, vamos agora para o nosso fogo no parquinho. Vou deixar o Douglinha. Douglinha estava animado para fazer esse... Acho que ele tem coisas a falar. Douglas, ponto negativo do Rio Scorpions pra gente. O que você mudaria na administração do Rio Scorpions? Primeiro eu tiraria o Wendler, né? Mas tendo que manter o Wendler, eu acho que essa mentalidade que ele tem de que o que ele tem que receber de volta o que ele pagou no jogador. Aí ele faz essas cagadas de comprar a porra do Cam Makers por 2 primeiros rounds e quer que nego pague essa mesma merda. Ninguém vai pagar porque tu foi imbecil de comprar um jogador mais caro do que ele deveria. Então, tipo assim, a primeira coisa, aprende que ninguém vai ser tão burro quanto tu foi. E tô te falando de brother de quem faz muita trade na cagada, tá? Ninguém vai ser tão burro quanto tu foi. Quando tu recebe uma oferta boa, uma oferta que vai te ajudar a tirar o teu time de último colocado da temporada regular, aceita. Aceita. Ah, mas não sei o que e tal. Pô, o jogador pode dar certo. Irmão, um jogador que dê certo no teu time não vai mudar o teu time. Tu precisa reformular esta merda. Tu não tá um jogador de brigar por playoffs ou dominar o bottom. Pior ainda, o teu time possivelmente só vai ficar na frente do B13 esse ano. Então, dá uma repensada aí no teu rebuild que tá foda aí. É um bom ponto. E eu gostei que você falou nele, porque eu tinha que escolher entre dois. Você tocou num dos pontos que eu tinha pensado, que é realmente isso. Cara, a NFL é cítrica. O que você comprou hoje, ano que vem já não tá valendo a mesma coisa. É uma dica interessante que o Douglas te deu, cara. Então, vê se abre o olhinho aí, beleza? Mas o que eu mudaria na administração do Rio Scorpions, para mim o maior problema é entender que a NFL começa na semana 1 e não na semana 6. Isso é foda também. Beleza, ele teve os problemas pessoais dele lá, eu não vou entrar em... A gente nunca entra em âmbito pessoal aqui no podcast. Pelo menos esse limite a gente tenta manter. Não vou expor ninguém, nem nada do tipo, mas ele teve um problema pessoal dele lá. E aí, ele cagou da semana 1 até a semana 6. E quando ele foi se tocar, quando ele foi tentar fazer as movimentações, a temporada dele já tinha acabado, cara. Porque a Liga Fogo é cruel, mano. A Liga Fogo não respeita apatismo. Exceto por um outro GM aí que a gente vai falar no próximo episódio, mas aí você tem que vender a sua alma pra isso. Você tá disposto a vender a sua alma pro capeta? O próximo GM é daqui 3 episódios. Então, se você não tá disposto a vender a sua alma pelo capeta, a apatia vai te fuder na Liga Fogo, mano. Então, usa de exemplo o que aconteceu de ruim no ano passado, porque no ano passado a gente tinha uma expectativa alta sobre você. Que você pegou e fez um bom trabalho em 2021. Em 2022 a gente achava que você ia continuar esse bom trabalho e você jogou no lixo. Então, usa de exemplo o que aconteceu. Eu tô sentindo você um pouco afastado do grupo. Trades também. Conversei algumas vezes com você ali ou aqui, mas eu não senti aquele tesão de querer conversar, de querer, sei lá, achar um meio termo, esse tipo de coisa. Usa de exemplo o que aconteceu na temporada passada para essa. A temporada começa já sem ser nessa quinta, na próxima, daqui a 8 dias. Não espera para ligar o sinal de alerta quando a temporada já tiver acabado. A temporada começa na semana 1 e não na semana 6. É isso que eu mudaria na administração do Rio Scorpions. Douglinha. Nosso menino. São Luís Schools. O que você mudaria no São Luís?
Cara, eu acho que a mesma questão do Endler, tá? A mentalidade. Mas não é nem a mentalidade do Wilde de querer ganhar em trade, porque isso todo mundo quer. Mas, cara, é entender qual é a posição do teu time. Hoje a Liga Fogo ela é muito dividida entre três prateleiras para mim, tá? Candidatos ao títulos, candidatos a pós e quem não briga por porra nenhuma. Os schools hoje, na minha visão, estão na terceira prateleira. Mas por quê? Porque tem um calendário que vai enfrentar os quatro principais times da liga o ano todo, pega o melhor do bórum, e tipo, cara, o time titular não é completo. Não tem um corpo de recebedores confiável, não tem um tight end pica. O Mark Andrews é bom, mas vai ter split de alvo. Eu acho que eu mudaria a ideologia do Wild. Tipo, cara, esquece, tu não vai brigar por nada, começa o teu rebuild e outra, ninguém vai pagar rebuild em um jogador só, tá? Não vão pagar nem Justin Jefferson, cara. Imagine Nick Bosa e Mark Andrews. Isso não vai acontecer. Começa a talvez tomar um pouquinho mais de realidade da situação do teu time. Que eu acho que o Wild ainda não entendeu onde é que o time dele tá na liga. É um bom ponto, mas o meu ponto, para mim, é o principal erro da administração dessa equipe. É a humildade de reconhecer quando tá indo mal. Porque, cara, a gente só consegue mudar aquilo que a gente enxerga. Se você continua falando para você mesmo que o problema são os outros, você nunca vai procurar mudar você mesmo. Você tem que ter a noção, cara. Você tem que entender que você é um general manager merda. Desculpa a palavra. Não é nem mediano, cara. Mediano para mim é o JP. Mediano para mim é o Endler. Você é um GM merda, velho. Essa é a verdade. Não é culpa dos outros, não é culpa dos comissários se nas últimas 2 temporadas antes de você entrar, esse time pegava playoffs, você entrou e não aconteceu. Quem é o único culpado disso? Ninguém foi lá mexer no seu time, eu não fui lá com a ferramenta de comissário, o Douglas não foi lá com a ferramenta de comissário, o Pedro também não. Tirar jogadores do seu time, cara. Foi você, cara. Foi a sua administração que fez isso. É o primeiro passo, você tem que reconhecer. E tudo você joga na culpa dos outros. Ah, não, mas eu não ganhei esse jogo porque meus jogadores estavam lesionados. Ah, mas essa temporada não deu para mim porque todo mundo machucou. Ah, e o argumento mais idiota que eu já vi na minha vida, mano. Ah, comissários, vão lá e pegam o time então que classificou para pós-temporada e dão na minha mão para ver se o time é tão bom mesmo. É óbvio que não, sua mula, já se passaram 4 anos, porra. Já se passaram 4 anos. Você tá indo pro seu 4º ano de Liga Fogo e não fez nada com esse time. É óbvio que um jogador que era top em 2018 e em 2019 não vai ser top em 2023, sua anta. Isso é óbvio, é óbvio. A culpa não é dos outros, a culpa é sua. Imagina se, cara, até para Bulls, 49ers, El Paso, cara, até para esses times, se eles mantêm os times que eles tinham em 2019, eles não seriam nada hoje. Inclusive, Não seriam. tem um do top 4 que tá morrendo por fazer isso. Exatamente, cara. Exatamente. Isso não é uma desculpa que se encaixa só a você. Para com esse vitimismo, cara. Para com esse vitimismo. E outra, era um outro argumento que você usava muito e que você parou de utilizar. Que os outros times eles só são fortes porque eles tinham estuprado pessoas inocentes que, ok, beleza, eles tinham estuprado pessoas que não entendiam sobre NFL lá no início e hoje são fortes. Ok, mas você também, sua mula. Você também. Esse argumento, quem pode utilizar é o Wakanda Huskies. Esse argumento, quem pode utilizar é Rio de Janeiro Blind Refs, é Rio Scorpions. Você não. Você não é vítima. Para de se botar em vítima em tudo.
A gente acabou de traçar aqui a porra da linha do tempo. Você tinha um time administrado pelo Mocelin, que foi o responsável simplesmente o responsável pela Liga Fogo não vetar mais trade, cara. Ele foi o responsável. Entrou o Renilson, que não fazia trade, ou seja, manteve o que o Mocelin fez. E você teve o glorioso Raoni. O que você passou de peru no Raoni não tá escrito no gibi, cara. O que você passou de peru no Raoni não tá escrito no gibi. Esse time tem um longo histórico de estupros. A gente acabou de citar um fato engraçado do Wendler que tem a ver com você, justamente disso. Um estupro descarado. Você tem um longo histórico de estupro, cara. Então não se coloca como vítima. Olha pra si, reconhece que você é um general manager merda, porque é o que você é, cara. Hoje você é um general... O pior... Você só não é o pior general manager da liga porque existe o B3. Simples assim, porque existe o B3. Tenta fazer as coisas diferentes. Olha, tenta mudar, porque enquanto você estiver colocando a culpa nos outros, você nunca vai tentar mudar você mesmo, porque a culpa vai ser sempre dos outros. Vai ser sempre do azar, vai ser sempre do, sei lá, de Loki, que é o deus da trapaça, vai ser sempre do capeta, vai ser, sei lá, de alguém que bateu um tambor lá na Ásia e você teve o prejuízo aqui, mas nunca é seu. Nunca é seu. Isso é o que eu mudaria na administração do San Luis Schools. Mais alguma coisa a acrescentar, Douglas? Não, acho que tá tudo dito. É isso. Hoje foi até mais curto do que eu imaginava, hein? 41 minutos. Achei que ia dar 1 horinha, mas foi. Acho que o segredo tá amanhã. Que amanhã Não tem fala BT. não, não fala não, não fala não. Tá, Vamos deixar o suspense aí sobre quem é amanhã. tops. Bom, se você escutou até aqui, lança uma hashtag pra nós aí, Douglas. A hashtagzinha é Enerviolência. Eu vou deixar, galera, eu vou deixar porque faz tempo que ele não tem alegria como torcedor. Então, se você escutou até aqui, hashtag NViolência e amanhã ou depois tem mais episódios, hein? Aguardem. Valeu! Valeu.